Fala pessoal, tudo bem? Eu juro que eu queria estar vindo aqui fazer um vídeo só de animação, só de hype, como o bando de guru faz por aí, e que você vê, que você se engaja logo nos primeiros 3 segundos e você se sente, nossa, realmente, agora eu encontrei o segredo de tudo para eu ter sucesso como autor e agora eu vou ser best-seller, mas infelizmente não é assim que funciona. Parece que existe no mercado uma certa necessidade que virou um vício, infelizmente, para quem trabalha com marketing de forma séria. Marketing virou essa coisa caricata de superlativos e promessas absurdas que as pessoas caem, que as pessoas acreditam. E o mundo dos autores, o mundo dos livros caiu muito nisso. Sim, nós temos ferramentas como inteligência artificial, que ajudam e muito o processo de criação, principalmente a parte mais braçal e tudo mais. Ele acelera, ele quebra bloqueios, mas ele permite que o autor volte e revise, que o autor volte e delete parte que ele acha que não faz sentido. Tem uma máxima para quem é da redação, para quem é redator, sempre diz que escrever é reescrever, né. Então, no mínimo a inteligência artificial vai te entregar essa reescrita. Mas o que eu tenho visto na internet é muita gente prometendo que você vai virar um autor best-seller. Então, assim, uma coisa é a gente desenhar um livro, desenhar uma capa, publicar, na verdade, fazer a publicação, e a gente fazer isso de uma maneira que a gente busque ao máximo utilizar os conceitos de livros validados best-seller, inclusive, que a gente já fez no passado e que ajuda os nossos autores. A outra é iludir dizendo que basta você publicar, colocar na Amazon, que isso vai virar um autor best-seller, ou criar algum mecanismo, que é o que está se proliferando na internet, de que você vai virar um autor best-seller, quando na verdade você está pagando, comprando de uma forma ou fabricando de uma forma não natural, né. Então tá cheio de gente aí hoje falando que é autor best-seller, que ficou como best-seller na Amazon durante ali uma semana, mas que são pessoas completamente desconhecidas, pessoas que ninguém sabe, e se lançar um outro livro agora e não fizer o hackzinho aí, não consegue vender. Então, o que é muito importante a gente esclarecer, e que é importante que você saiba, é que, embora somente a publicação não adianta, o momento é dos melhores da história para você publicar e para você vender os seus livros. Acontece que precisa de um trabalho, acontece que precisa de uma dedicação. E o novo autor, ele é aquele autor que entende que a divulgação do seu livro, que a sua venda do seu livro, dos seus livros, que depois se transformam em palestras, que depois se transformam na venda dos seus serviços, que vão virando cada vez mais autoridade, ele começa a entender que a venda depende dele trabalhar a sua própria audiência, porque é isso que existe. A gente tem a oportunidade de se conectar diretamente com o nosso público por meio da internet, mas é preciso. Não tenho medo da câmera. Eu tenho medo. Não tem que ter medo de nada. É só se você falar, conversa como um ser humano normal. Não precisa fazer como o bando de guru por aí, você tem que entrar em técnicas de manipulação. Cara, tudo isso é coisa que guru inventa para te vender mentorias que não servem para nada. Tem muita mentoria boa, mas a maioria das mentorias de guru não serve para nada, tá? E aí você tem uma grande oportunidade na mão e por conta desse monte de preconceito, dessa visão talvez até um pouco distorcida, você acaba achando que basta você criar o livro, publicar e tudo mais. Então, assim, existem algumas etapas para você chegar na publicação e na divulgação e nas vendas do seu livro, né. Claro que ele precisa estar publicado, então ele precisa ser encontrável. Você tem um livro pronto, guardado num arquivo, guardado numa pasta no computador de alguém, no seu computador, espero, ele não garante nada, né, um livro guardado, é um livro na gaveta, digital, mas na gaveta, mas ele está pronto. Ele pode ser publicado. Então o que que a gente tem que fazer? Publicar. E essa publicação vai garantir que ele seja distribuído. E aí a partir dessa distribuição, se você divulgar o teu livro, as pessoas conseguem, elas conseguem ir para o tal link numa Amazon, eles conseguem ir para o tal link numa Wiclap, eles conseguem ir para o teu link na bio no Instagram e encontrar um botão para comprar. E esse processo é um processo que a gente tem que construir. E qual é a grande boa notícia para o autor hoje?
A grande boa notícia para o autor hoje é que ele fica com a maior parte da venda. Além da venda do e-book, que ele fica com a maior parte, ele também pode, a partir do seu livro, vender palestras para empresas, para grupos específicos. Ele pode vender as suas palestras, ele pode vender os seus serviços. Então você pode prestar um serviço. Eu já disse para vocês, e eu não gosto de ficar falando de números, eu estou há muito tempo no digital, não gosto de ficar falando de números e nem ficar mostrando lifestyle, porque na verdade o meu lifestyle é trabalhar, tá todo dia trabalhando, olhando para os negócios e tudo mais, mas sempre foi mais low profile. Mas eu posso dizer que uma audiência bem trabalhada vai te trazer uma consultoria, uma mentoria ou até prestação de serviço da ordem de 20, 30, 40 mil reais, que você recebe de pessoas específicas e pessoas qualificadas no seu Pix. Se você souber trabalhar o marketing de forma séria, de forma estruturada, sem esse bando de hype que a gente fica vendo aí pelos gurus e por essas pessoas que ficam tentando vender, que você consegue se tornar um autor best-seller em 60 dias, sem que você tenha uma estratégia de uma marca pessoal por trás. Então eu faço esse vídeo aqui para você como uma forma de alerta ou de abre o teu olho, entenda melhor sobre o processo. Aqui na livraria a gente vai procurar cada vez mais colocar conteúdos no nosso YouTube justamente para a gente bater esse papo aqui, trazendo novidades, trazendo algumas aulas, independente de você ser cliente da livraria ou não. Agora, se você é cliente da livraria ou você quer se tornar cliente da livraria e publicar, e fala assim, poxa, Rod, mas eu queria que o preço fosse mais acessível, você vai encontrar um link aqui abaixo para você fazer parte do Clube do Autor. E no Clube do Autor você assina agora e você paga só R$ 49,90 e você vai ter 50% de desconto na criação do seu livro com a nossa assistente de escrita individual. Então, o livro custa R$ 97. Se você for um autor assinante, você vai pagar somente R$ 48,50 cada livro gerado. Já é 50% de desconto na geração. Aí, se você quiser capa, se você quiser publicar o teu livro, que eu tenho certeza que você vai querer, porque a Lia é incrível, é a melhor assistente de escrita inteligente do mercado. E se você gostar disso, aí você ainda consegue contratar os nossos serviços com profissionais extremamente qualificados. Lembra, a gente está no mercado há mais de 20 anos no mercado editorial, trabalhando com várias editoras. Então, se você tem esse interesse daí depois de publicar, por favor, fazer parte do Clube do Autor, ele é fundamental para você já contratar então esses serviços com desconto. Além de receber aulas, uma aula por mês, específica para ajudar você nessa divulgação. Tem gente pedindo consultoria, tem gente, mas a gente não está chegando lá ainda. Tem consultoria individual, a gente até faz, tá? Mas é um valor mais caro, é um valor mais premium, porque a gente não tem tanto esse tempo ainda. Mas a gente está estruturando também algumas iniciativas para fazer grupos, para a gente poder fazer esses estudos, para a gente conduzir grupos durante períodos de execução, para que você possa executar o seu lançamento, para que você possa executar a sua divulgação, e isso está no forno para sair. Mas só de fazer parte do Clube do Autor, quando sair esses grupos mais premium, você vai ter desconto também, por ser um assinante do Clube do Autor, da livraria. E sem contar que você vai receber, então, essa aula, essa palestra, essa, como a gente chama de masterclass, né? Então, uma aula ali de 1 hora, 45 minutos, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, para que você possa aprender sobre livro, aprender sobre o mercado, aprender sobre marketing digital, que é tão poderoso, mas se livrando desse monte de dogma e desse monte de hype, desse bando de guru mentiroso que tem por aí, e nem trabalhando com essas empresas que sabem trabalhar um pouco com inteligência artificial, mas como não entendem nada do mercado editorial, acabam fazendo livros péssimos, horríveis, sem formato, aquelas coisas sem graça e que certamente não vai vender. Então, a gente precisa educar melhor o nosso público, e é por isso que a gente está tendo essa iniciativa, esse bate-papo. Esse é o primeiro de um grande bate-papo que eu estou postando aqui. Se você veio, provavelmente veio pelo link da nossos stories. Deixa o seu comentário, comenta aqui. A gente quer abrir esse espaço para a gente conversar. A gente quer trazer pessoas para conversar. Eu quero trazer a minha esposa, que é o grande motivo dessa empresa existir, o grande motivo de mais de
15, ou quase 20 anos atrás, a gente tem montado a nossa empresa, e de mais de 20 anos ela já trabalha como produtora editorial. Então eu quero trazer ela aqui. Ela não gosta muito de câmera, mas ela gosta muito de contribuir com a vida das pessoas, com o conhecimento que tanto tempo levou para ela acumular e tanta experiência que ela tem dentro desse mercado. E tantas outras coisas que a gente quer fazer. Então fica atento aqui no nosso canal, se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, segue agora, porque a gente vai manter essa conversa viva. Coloca as suas questões, coloca as suas perguntas, porque essas perguntas, elas que fomentam novos vídeos. E eu espero ter contribuído para você ampliar um pouquinho mais a sua visão sobre como funciona o mercado editorial, para que você também confie em nós, confie aqui na livraria, como uma empresa que está do seu lado para te ajudar, que tem muita demanda. A gente foi surpreendido, né, a partir desse ano agora que a gente abriu mesmo as portas, a gente foi surpreendido com muitos clientes e eles são muito satisfeitos com o nosso trabalho, e eles voltam muito. E como eles voltam muito, a gente teve uma demanda muito superior do que a gente foi capaz de dimensionar, o que acarretou alguns atrasos normais no começo, mas que a gente desenvolveu o sistema, ampliou a equipe, e hoje a gente está totalmente preparado para atender os nossos clientes com cada vez mais qualidade, com cada vez mais tecnologia, para que você utilize o livro, utilize o posicionamento digital para você se posicionar como uma autoridade. Porque no mundo em que as inteligências artificiais estão por aí, a gente está vendo os empregos e as empresas cada vez tendo menor diferenciação, né? Eles não têm tanta diferenciação entre si. Então a gente tem uma grande janela, uma grande oportunidade, porque a única coisa que é diferente por trás de todos os negócios e por trás de todos os livros é o autor, é o empreendedor. É por isso que a gente vê, por exemplo, uma CIMED, os donos da CIMED à frente lá do negócio, fazendo seus vídeos. É por isso que a gente vê tantas pessoas, empresários, como aquele senhor da Havan, não vou falar o velho da Havan, né? Mas aquele senhor, o dono da Havan, à frente, fazendo as propagandas dos seus negócios, porque ele já entendeu, e é isso que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas se conectam com pessoas. Então, os seus leitores têm que se conectar com você como autor, e aí eles vão comprar os seus livros. Antigamente era o livro, e aí as pessoas nem sabiam muitas vezes quem era o autor, nunca tinha visto o autor. Então essa mudança de paradigma que eu queria trazer para você pensar um pouco, e se você tiver dúvida, coloca aqui embaixo, que eu vou responder nos próximos vídeos. É isso aí, até o próximo. Valeu!